Imagine trabalhar a vida inteira, acreditando que um dia você finalmente poderá parar. Agora imagine descobrir que esse dia nunca vai chegar. Sem aviso, sem alternativa, sem plano B. Parece exagero, mas e se não for? E se neste momento o sistema que você sempre confiou já estiver começando a falhar? Porque a aposentadoria, como você conhece hoje, pode não existir no futuro. E a pergunta não é mais se, é quando. Para entender como chegamos aqui, você precisa entender como o sistema deveria funcionar. Durante décadas, a promessa foi simples. Você trabalha, contribui e quando chega a hora, o sistema cuida de você. Um ciclo perfeito. Jovens trabalhando, idosos recebendo, como uma esteira rolante infinita. Mas existe um problema. Essa esteira depende de algo muito específico: equilíbrio. Pessoas suficientes trabalhando para sustentar quem já parou. E por muito tempo isso funcionou. 5 trabalhadores sustentando um aposentado. Um sistema estável, previsível, seguro. Mas isso mudou. E mudou silenciosamente. Hoje, em muitos países, esse número caiu drasticamente. 3 trabalhadores para um aposentado. E em breve, 2. Agora imagine tentar carregar o mesmo peso, com menos da metade da força. Isso não é um ajuste, é um colapso em câmera lenta. Mas esse é só o começo, porque existe outro fator ainda mais perigoso. As pessoas estão vivendo mais. O que parece uma vitória, na verdade, cria um problema. Porque o sistema agora precisa pagar por muito mais tempo, décadas, e o dinheiro simplesmente não acompanha. E então acontece algo inevitável. O sistema entra em déficit, começa a gastar mais do que recebe. E quando isso acontece, existe apenas uma saída: usar reservas. Uma espécie de poupança de emergência. Mas assim como qualquer poupança, ela acaba. E quando acabar, não há botão de reset, não há solução mágica. Apenas escolhas difíceis: cortar benefícios, aumentar impostos ou adiar a aposentadoria. E é aqui que tudo começa a ficar pessoal. Porque não estamos falando de números, estamos falando da sua vida, do seu tempo, do seu futuro. Imagine acordar aos 65 anos e descobrir que você precisa continuar trabalhando, não por escolha, mas porque não há alternativa. Agora imagine fazer isso aos 70, aos 75 e talvez até o fim. Parece extremo, mas já está acontecendo. Cada vez mais pessoas estão adiando a aposentadoria, não porque querem, mas porque precisam. E então surge a solução mais popular: basta trabalhar mais tempo. Simples, direto e completamente enganoso. Porque existe um problema que ninguém menciona: seu corpo. Porque, independentemente dos seus planos, seu corpo tem limites. Energia diminui, saúde se torna instável, e tarefas simples começam a exigir mais esforço. Agora imagine competir no mercado de trabalho com pessoas décadas mais jovens, mais rápidas, mais adaptáveis e muitas vezes mais baratas. Isso cria uma situação perigosa. Você precisa trabalhar, mas o mercado não precisa de você. E isso não é apenas teoria, é uma realidade crescente. Empresas hesitam em contratar trabalhadores mais velhos, preferem reduzir custos, preferem flexibilidade, preferem risco menor, e você se torna substituível. E então você entra em um ciclo: sem renda suficiente para parar, sem capacidade total para continuar. Um ponto intermediário, sem saída clara. Isso é o que podemos chamar de a espiral da sobrevivência. Você continua trabalhando, apenas para manter o básico, sem crescimento, sem segurança, apenas continuidade. E então vem outro problema: custos. Porque envelhecer é caro. Saúde, medicamentos, cuidados. E esses custos aumentam exatamente quando sua renda está mais fraca. Isso cria uma pressão constante, invisível, mas esmagadora. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica sair. E então surge a pergunta mais importante: o que acontece quando a aposentadoria deixa de existir? A resposta não é simples, mas é clara. O conceito de parar de trabalhar desaparece e é substituído por algo muito diferente: trabalhar enquanto for possível e sobreviver quando não for. Isso não é apenas uma mudança econômica, é uma mudança social, cultural, psicológica, porque redefine o que significa envelhecer
e redefine o que significa segurança. Durante décadas, a aposentadoria foi vista como um direito, um objetivo, uma recompensa. Mas agora, pode se tornar um privilégio, algo acessível apenas para alguns e invisível para muitos. E isso muda tudo, porque quando um sistema deixa de garantir segurança, ele começa a gerar instabilidade econômica, social e pessoal. E talvez o mais inquietante de tudo é que essa mudança já começou, sem anúncios, sem manchetes claras, apenas acontecendo, lentamente, silenciosamente, até que um dia você perceba. E nesse momento pode ser tarde demais. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas erra, porque ainda acreditam que, em algum momento, tudo vai voltar ao normal, que as empresas vão voltar a contratar como antes, que o diploma vai recuperar o valor que tinha. Mas, e se isso nunca acontecer? E se o que você está vendo agora não for uma crise passageira, mas um novo padrão? Um novo modelo de mundo onde estabilidade é exceção, não regra. Onde segurança depende muito mais da sua adaptação do que do seu currículo. Porque a verdade é simples e desconfortável. O sistema não quebrou por acidente, ele evoluiu. E quem não evoluir junto, fica para trás. Isso não significa que não existem oportunidades. Significa que elas mudaram de forma, ficaram mais difíceis de enxergar, mais competitivas, mais exigentes. E talvez a única vantagem real que você ainda pode ter é entender isso antes da maioria. Porque enquanto alguns ainda esperam que as portas se abram, outros já estão procurando novas portas para criar. E no final, a diferença entre quem fica preso e quem consegue avançar não é o diploma. É a capacidade de enxergar o jogo como ele realmente é. Se você quer entender melhor como esse novo sistema funciona e como se posicionar dentro dele, se inscreva no canal agora, porque nos próximos vídeos você vai começar a ver coisas que a maioria ainda nem percebeu.